Fala, meus amigos, FAC 308, né? Vamos lá, aqui tá batendo ventinho danado aqui, eu vou um lugarzinho quietinho aqui, pra quem lugar gostou, ó, lembra dessa música aqui? Ó. Bem-vindos à RVA, a rádio Viagem Astral, espiritualidade, simplicidade, era mais ou menos esse tempo aí, né? Tá tocando a musiquinha, vai ficar tocando aqui. Eu vou tentar ver se eu seguro aqui o vento aqui, o microfone não bater e vamos embora. Oh, papai. Seguinte, vamos direto. A Cláudia de Natal pergunta o seguinte: qual a diferença entre guia espiritual e almas afins? São coisas que podem seguir o mesmo planejamento, que elas podem ser a mesma. Por exemplo, uma alma afim pode ser um guia espiritual, né? Mas nem toda alma afim, todo guia espiritual é uma alma afim. Pelo menos ela tem afinidade com a vontade de lhe ajudar. Quando eu falo afim, é que ela tem algum objetivo em comum com você, ela não é só igual. Às vezes o mentor ele é muito parecido com a gente, está no mesmo padrão de evolução que eu e você, que a gente está em relação a ele. Ele só está por estar desencarnado numa situação consciencial melhor que a nossa. Ou seja, mas normalmente ele está sempre um pouquinho melhor, mas não é raro que ele esteja no mesmo patamar, não. Agora, nem toda alma afim é um guia espiritual. Existe até, inclusive, uns conceitos por aí que... Eu estou com medo do vento, está muito forte aqui. Um conceito por aí do pessoal do IPC, que usa muito a questão do guia cego, que por vezes fica um pouco ofensivo, mas besteira. Eles não vão ligar, a não ser que seja um guia cego, né? Aí sim. Mas o guia cego, na visão deles, seria uma pessoa que tem boa vontade, mas não tem conhecimento específico para ajudar. Por exemplo, você tem um guia que ele não conheça de projeção astral e você esteja começando a estudar projeção astral. Então, na visão, o termo significa um guia sem conhecimento para aquilo. Ele tem boa vontade, tem conhecimento, tem até alguns domínios energéticos, mas não conhece profundamente. Aí eles usam o termo guia cego, o que não é uma coisa muito legal, porque, queira ou não, a gente está criando um projeto assim, da ofensa muito barata atualmente, né? Sempre foi, mas está mais explícito por causa das redes sociais. Qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa é tiro, murro no olho, sabe? Acho que a gente pode ser mais delicado nos termos, do tipo, tem espíritos que não têm todo o conhecimento. Ah, então guia cego. Naquele ponto ele é uma pessoa que precisa se instruir. Quem não precisa se instruir? Inclusive aqueles que não têm instrução para delicadeza. Acho que a gente pode ser delicado. A gente pode ser educado. Uma vez você tendo conhecimento, é porque às vezes essas pessoas pensam que a paulada, ela desperta, ela faz a pessoa ter uma reação, mas às vezes faz a pessoa entrar em depressão, não o espírito somente, mas faz o ser entrar em tristeza, faz o ser entrar em... Mas também diz que é um despertar, mas eu acho que dá para fazer isso de uma forma educada, mas enfim, isso aí é de cada um. O importante é a gente aprender a usar o termo. A alma afim, minha mãe, uns amigos espirituais, existe vários amigos espirituais que são almas afins. Elas têm afinidades comigo. Veja, eu não estou falando de alma no mesmo padrão de evolução, certo? Eles têm afinidades ideológicas, afinidades com... Já encarnamos juntos, já tivemos... Às vezes uma alma afim, por exemplo, ela pode ser... porque é muito ligada ao paralelo de ser parecido com a gente. Um obsessor pode ser uma alma afim. Você tem um fim comum, mesmo tendo um fim negativo. Deixa eu pegar a tradução literal aqui que os espíritas falam de almas afins. Vocês vão ver que almas afins... Deixa eu pegar aqui. Almas afins... Aquelas almas que são extensão suas, com as quais você compartilha a sua essência, são almas afins, como o próprio nome sugere, possui, deixa eu abrir aqui. Então, faz sentido, mesmo que aqui não tenha dizendo que seja somente almas parecidas, aí não são almas gêmeas, certo? Não são almas com o mesmo padrão consciencial. Por exemplo,
um miramês, que é um espírito, como ele também é ligado à projeção, ele pode ter afinidade comigo, pode ter afinidade com você que estuda a projeção. Vocês podem ter afinidades em determinados pontos, não em todos, mas as almas afins normalmente são mais próximas da gente, né? Elas têm uma proximidade maior. Existe a questão, agora vamos entrar numa questão interessante, a questão energética. De alguma forma, meu magnetismo ele está em afinidade com o magnetismo daquele ser. E por esse motivo a gente tem afinidade, elas se conectam. Os guias espirituais, como a ligação que você fez aqui, não necessariamente, a alma afim não necessariamente é um guia. Todo guia espiritual deve ser uma alma afim também, porque ele de alguma forma, você pensa, Saulo, se você for uma alma cebosa, umbralina, e seu mentor for um cara muito alto, você vai ter afinidade em pequenas ideias, não na totalidade da sua essência. No caso, ele já vibra num padrão de alegria, de liberdade, de felicidade muito alta, e a gente não. Isso também pode acontecer, tá? Bom, enfim, é uma questão em que pode ter FAQ 308. Vamos lá. Uma questão aqui. Tem bastante questão. Eu estou tentando ver se eu consigo. Eu estou me programando para ter um horário. Mesmo que eu grave em outros horários, eu gosto muito dessa liberdade. Eu vou ter um horário para disponibilizar os fax. Eu vou programar no YouTube, que ele só vai entrar. Eu vou programar isso, por exemplo. Eu vou tentar criar uma regularidade. Eu provavelmente não vou conseguir, mas vou tentar. E eu vou criar um ambiente. Eu vou na minha casa, vou criar uma mesa. Estou comprando um software, uns spotzinhos de luz, uma câmera específica para aquele lugar. E ali eu vou criar uma egrégora. Porque o que acontece? Gravar na rua, em lugares diferentes, tem um lado bom. Isso tem a ver com o FAQ também. Então não pensa que eu estou enrolante, que de vez em quando fala assim, seja direto, eu sou na medida do possível, né? Eu fiquei 2 meses sem gravar e fiz um embromation nas últimas FAQ. Mas isso é importante. O que me fez gravar pelas ruas foi o fato de diminuir o assédio. Tipo, eu gravo em qualquer lugar, parece estranho, mas é. Porque quando eu começo a gravar muito dentro de casa, de alguma forma aquilo bagunça o ambiente. É como se tivesse uma cobrança muito grande e pegam as pessoas da família, né? Aí eu passei a ter uma câmera onde eu gravo em qualquer lugar para diminuir o assédio em cima deles, não em cima de mim. Porque em cima de mim é normal, em cima de qualquer pessoa. Veja, não é o Saulo, qualquer pessoa que faz um trabalho espiritual, que vá para um centro, que vá que faça vídeos, que trabalhe como médium, como doutrinador, ou no bem em si, vai incomodar determinadas faixas. Isso é padrão, isso é normal, isso faz parte do nosso nível de consciência sem grilo. E por esse motivo eu vou tentar voltar e fazer do jeito certo. Para isso eu estou me preparando internamente a ponto de não me importar muito com que as pessoas possam, com o que pode acontecer dentro de casa, ou os assédios que vão ter, né? Deixa eu baixar um pouquinho o som do microfone. A música está repetindo, daqui a pouco vocês vão querer falar, que música chata, Saulo. Questão, voltando aqui. Olá, Saulo, meu nome é Daniel, falo de Belo Horizonte. Minha dúvida é a seguinte, eu gostaria que você abordasse, fizesse uma ponte entre a psicologia dita espírita transpessoal, abordando temas que Joana de Ângeles traz nas suas obras na série psicológica, e pudesse relacionar com a vivência dos dias atuais e como todo esse conteúdo, esses temas sobre emoção, instinto, a inteligência, a mente, o espírito, podem interferir na forma que nós vivenciamos os dias, as experiências de necessidade, as experiências que nós temos que vivenciar para poder caminhar de forma segura, de forma consciente no planeta e superar as dificuldades e tudo mais. Bom, eu não sei especificamente, Danilo, que ponto a Joana de Ângeles abordou. A sua pergunta é muito difícil, muito legal.
E eu posso puxar para vários outros pontos para ver se a gente consegue fazer um paralelo aqui. Primeiro você falou de psicologia, quer dizer, a área de processamento, né, da gente, nossa, em relação ao comportamento espiritual, eu penso que deve ser isso, como a gente deve mentalmente ou direcionar a nossa percepção, bem retado aqui, para a convivência, por exemplo, a visão. Isso é muito interessante, porque eu vou falar de um assunto que puxam outros, como por exemplo, na própria psicologia pura, independente da parapsicologia, que é o adicional espiritual, você tem aí um questionamento sobre essa forma de viver. E no fundo, ainda estou tossindo, você vê, é religiosa, é baseada em crença, é baseada em fuga da realidade, é baseada na sobrevivência do ser, onde ele cria ou aceita determinadas formas. Isso aí a gente entra de aceitação para poder ter uma vontade de viver, né? Então isso envolve muitas coisas, mas vamos abordar aqui a parte da direcionamento psicológico com a convivência no dia a dia. Como pensar certo? Se existisse, imagine comigo, um psicólogo espiritual aqui agora, um mentor, né? O que ele falaria para uma pessoa que o perguntasse como viver nesse planeta equilibradamente? Qual é o jeito certo de pensar? Isso é muito relativo, isso é muito perigoso, porque partindo do princípio que não é um mentor e sou eu, o que eu posso falar aqui pode ser uma lavagem cerebral, pode ser uma indicação de uma não realidade, ainda assim, baseado nas minhas experiências, que são minhas experiências, veja bem, quer dizer, não é uma pesquisa científica de 2000, mas tem muita gente que sai do corpo também, baseado no que eu venho vendo desde pequeno. E tome cuidado com essa opinião minha, analise, processe, compare, faça sempre um paralelo, nunca fique somente nisso, mas eu lhe diria que uma forma de direcionamento mental equilibrada é primeiro a autoconsciência. Você não pode viver em função de palavras e ao vento e livros ou o que palestrante falou, seja o Saulo, seja qualquer um outro, né? Nem aquela mensagem psicografada que você tem certeza que foi, porque é de Chico Xavier e tal. Uma coisa eu falo pra mim: Saulo, você saiu do corpo desde os 15 anos, você tem uma certa base vivencial nesse sentido. O que você falaria pra você mesmo? Eu prefiro assim: se eu me visse hoje, é menos arriscado, pequenininho, eu falaria pra mim exatamente assim: mantenha sempre a boa sintonia, e a sintonia é lucidez. Ou seja, para ter lucidez, você tem que estar sempre questionando e processando as informações. Nunca esqueça que você está no meio de pessoas encarnadas, são espíritos encarnados a todo momento. Isso não é uma lavagem cerebral para mim, isso é um fato, pode ser para muitos outros, algo ainda não possivelmente... onde as pessoas não têm ainda certeza do que isso seja fato, mas mantenha-se sempre calmo internamente, dominando mais ou menos ou controlando na medida do possível as suas emoções, mas questionando também as emoções que possivelmente você possa vir a sentir para não aprender a travar elas. Não pense que honestidade, moral e ética são importantes lá fora, para que os outros vejam que você é honesto. Pense que isso é importante para você. Que isso e eu hoje posso falar com certeza para mim mesmo, se eu visse novinho, né, fazendo esse processo aí, faz muita diferença o processo moral interior. Como você se porta, como você trata a si mesmo em relação aos outros. Como você não se corrompe na medida, claro, do possível, né? Porque não se corromper na sociedade atual não é uma coisa fácil, não é uma coisa tranquila, não é uma coisa que a gente encontre exemplificações por aí por fora.
de esse carro que está acelerando, tá? De você não tem muita base. Se você for procurar um exemplo de moral, você vai encontrar em Jesus e em figuras, Chico Xavier e tal, figuras que estão distantes da gente. Eu não estou falando de ser um super-homem, sabe? É o que eu falaria. No momento em manter um magnetismo num bom patamar. Isso faz muita diferença. Faz diferença, para você ter ideia, a gente é muito ligado à aparência, na aparência física. Você consegue, em alguns casos, não estou nem falando de feiura ou beleza. Estou falando na questão de você sabe quando você olha para alguém, quando alguém está bem ou quando ela não está. Assim, eu estou falando fisicamente, as pessoas se abatem. Na aura, isso é mais explícito, porque ainda é possível, através do físico, esconder a realidade dos seus sentimentos, daquilo que você é, daquilo que você processa. Mas na aura você não consegue. O magnetismo, o campo energético, o campo mórfico da gente, ele transmite informações o tempo inteiro. Essas informações vão aproximar ou afastar energias muito importantes que vão mexer no seu dia a dia. Ventania retada. No caso, não pense que você vai se esconder, vai esconder coisas que no fundo estão em você. Isso está sendo explícito a todo momento. Mesmo que uma pessoa não perceba lucidamente, ela percebe. Por exemplo, eu passo num ambiente, eu estou com determinada faixa, seja de raiva, seja de ódio, raiva e ódio, seja de desequilíbrio, ou seja de maldade, ou bondade, ou legal, positividade, eu aproximo isso. Sempre dou esse exemplo. Imagine que você seja um imã, certo? O imã aproxima especificamente metal. Só que o imã que você ele aproxima exatamente o tipo de energias características a você. Imagine que você seja um cara muito bravo, muito raivoso, tenha feito muito mal a alguém, esteja com uma assinatura psíquica ruim. É isso tudo que eu falaria. Imagine uma agulha no meio de 1 bilhão de palitos de fósforo. O seu imã é muito forte. Se você passar do lado dessa piscina, essa grande piscina de palitos de fósforo, somente uma agulha, você vai aproximar ela. Ela vai em direção a você de uma forma muito forte, porque é magnetismo. Esse magnetismo é isso que eu digo à pessoa. Não adianta você enganar todo mundo, ninguém saber. Você está irradiando esse magnetismo, e esse magnetismo vai fazer mal para você lá na frente, porque você não vai abrir portas, você não vai conseguir as coisas, você vai aproximar pessoas que não vão lhe ser legais, e vai estar dentro da sua assinatura, ainda do padrão do planeta também, que ainda está nesse sentido. São coisas que eu falaria de comportamento, e a questão psicológica é entender o quanto isso é importante, entender o quanto isso faz diferença na vida da gente. Aí as pessoas passariam a vibrar melhor, inclusive em relacionamento, porque quando você está bem mesmo, você até está lúcido, você não cai muito facilmente em situações que podem para a sua vida ser um problema, né? Para trazer problema para a sua convivência pessoal. Estou falando só de relacionamento de marido e mulher, estou falando de amizade, de trabalho, de tudo. A sua pergunta é muito profunda, ela tem a ver com outras informações, Danilo, além dessa que eu te falei. Como eu falei, é difícil, tanto que puxou um tempo aqui, né? FAC 308. E é isso. Esse paralelo que eu faria na parte de direcionamento da psicologia, da forma que você mantenha o pensamento no norte, certo? Não precisa grandes transformações, não precisa grandes mudanças drásticas, não precisa aprenda a não se culpar muito e ao mesmo tempo não fazer disso uma muleta, mas para ir adiante. Não precisa mudar o mundo todo, não precisa, você não está aí, eu hoje falaria, você não precisa, cada um fazendo uma pequena parte, até porque não é possível mudar, todo mundo é muita gente diferente no planeta. Faça somente a sua pequena parte, mas faça a sua parte. Ainda que tenha 2 pessoas só que tenham visto, ainda que você tenha ajudado uma pessoa no caminho, faça a sua parte. Porque se todo mundo fizer exatamente aquilo que você está fazendo, essa é a pergunta, é o foco sério. O mundo vai ser melhor. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que você está fazendo? Pergunte para você, se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo, como seria o mundo?
É isso que você tem que... Esse é o norte, certo? Porque não pense que eu tenho que fazer tudo para mudar todos. Não. Eu tenho que fazer pouco ao meu redor, ou na medida, claro, do possível, porque o mundo está muito carente, às vezes você faz um pouquinho, vai longe, né? Esse é o norte para mim. Esse é o norte. Esse é o jeito certo. Vamos lá? Vou ter uma questãozinha aqui. Saulo, meu nome é Lucas, eu sou de Brasília. Minha pergunta é a seguinte: uma vez eu fui conversar com uma preta velha fui perguntar sobre projeção astral. Ela me disse que seria perigoso para eu não praticar isso. E ela me pediu para que eu estudasse sobre apometria. Eu queria saber se esse perigo é por causa das energias que eu posso estar ligado, ou é porque realmente há algum perigo em praticar isso, né? É isso que eu queria saber, se pode causar algum trauma. A primeira pergunta, ligada a que eu falei de guia cego, algumas pessoas usariam esse termo agora. As pessoas às vezes não têm determinadas informações. Primeiro, foi uma preta velha que te falou, existe animismo no processo, certo? O animismo, quando o médium está muito bom, ele alcança 60% de comunicação espiritual. Quando ele está absolutamente excelente, chega perto da perfeição, em termos mediúnicos, ele está 80%, 70%. Era o caso do Chico. A grande esmagadora maioria dos médiums, eles estão alcançando 30, 25 ou menos de comunicação. Porque usam muitos conhecimentos que possuem, misturam muito com as opiniões que têm e juntam também com a consciência dos próprios espíritos. Por isso que eu não estou aqui dizendo que a culpa foi somente da preta velha que falou com você. Provavelmente, isso é uma informação básica, isso tem animismo do médium, que não conhece o assunto, juntou com o espírito, que eu não posso dizer se conhece ou não, mas o fato é que a informação que lhe foi passada não é precisa, não é uma informação que você tem que levar em consideração, com todo respeito às pessoas aqui que falaram. Respeito que eu falo é a personalidade, uma coisa é a personalidade, outra coisa é a opinião. A gente pode discordar de uma opinião, isso não quer dizer nada a ver com a personalidade. De forma educada, madura, sensata, sem precisar desmerecer ninguém, porque são pessoas boas, ajudam os outros, fazem trabalhos sociais, às vezes fantásticos, totalmente desprendidos de seus próprios interesses. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não tem perigo nenhum sair do corpo, até porque se tivesse perigo sair do corpo, todas as pessoas estariam naturalmente passando perigo, porque você sai do corpo de forma inconsciente. Sobre a apometria, você vê como não sabe também, né, naturalmente não soube o que estava falando. A apometria é um trabalho feito normalmente dentro de centros espíritas ou espiritualistas, centros que estudam que tem a função de fazer resgate. Tem várias técnicas apométricas, muitas delas silenciosas, outras com indutor. No caso, tem uma pessoa do lado induzindo ou ajudando falando aos casos, como eles chamam, médiums de apometria. Que, na verdade, é uma mediunidade porque eles estão fazendo um intermédio de comunicação, logo, a projeção também é uma mediunidade, mas é anímica porque ela é feita também pela própria pessoa, independente de comunicação, ela pode só voltar e não trazer comunicação nenhuma, logo é um fator anímico. Não trechos como a mediunidade é quando você faz intermédio de uma comunicação entre as dimensões, né? Então ali eles saem do corpo e vão fazer resgate. Basicamente a apometria é feita também para fazer curas no corpo espiritual, fora do corpo, com a função de trazer a cura para o corpo físico. Às vezes ele sai do corpo para que seja feita determinada cirurgia no corpo físico, tira o corpo astral, porque eu não sei, né? Mas o fato é que certa vez eu passei por uma cirurgia e eu vi o meu corpo astral sendo tirado, o meu corpo mental sendo tirado do corpo astral. Eu me vi sair do corpo físico, eu saí do corpo físico e depois saí do corpo astral. E foi feita uma cirurgia na coluna, no meu corpo astral. Por quê? Provavelmente uma técnica que é considerada apométrica, né, por essa lógica, e faz com que volte ao corpo, e com isso o meu corpo reflita isso nele. É possível isso? Claro, naturalmente possível, isso é uma técnica existente. As cirurgias espirituais são feitas no corpo astral, nas energias também, no campo energético, muitas vezes, com intermédio disso. Logo,
técnicas apométricas existem e no fim das contas é a mesma coisa. Por que ela ficou com medo? Porque existe um estigma, uma visão deturpada de que você não deve tentar sair do corpo em casa. Mas isso não passa de uma visão deturpada, explico. Porque todas as pessoas, e eu falo isso com convicção, eu boto qualquer pessoa, eu não quero nem discutir isso com as pessoas, que eu tenho convicção disso. Estou disposto, aberto a ouvir, mas eles não vão conseguir argumentar com todo respeito, porque eu vejo as pessoas fora do corpo inconscientes. Só andam como zumbis, assim. Se eu estivesse em pé, eu fazia direitinho como anda. Alguns não olham nos seus olhos. Para você ter ideia, eu já tive a oportunidade de enganar pessoas com intuito claro de teste, pedido pelos mentores, onde eu fingia ser um outro ser para elas e elas acreditavam. Quem faz muito isso é o obsessor, certo? Eu digo que sou o namorado dela, ou o marido, ou o irmão, ou a avó, me plasmam mais ou menos assim. Como a pessoa tá assim, ó, eu nem consigo abrir o olho direito às vezes, velho, porque o cordão de prata conectado faz com que as pessoas se sintam, como não cuidam das energias, fica muito lastreado de energia, às vezes praticamente andam como Walking Dead, zumbis. Então, não há o risco que existe, eu lhe pergunto, e eu falo isso com lógica. Se você saísse aqui agora, fosse pra rua, uma rua perigosa, no caso, você tem risco de ser assaltado nessa rua, é melhor você ir como zumbi, tipo assim, miolos, ou é melhor você ir acordado, esperto, sabe, até com uma espingarda plasmada na mão ou com um mentor ali do lado? Responda, né? Ah, mas será que, qual o perigo que existe da projeção astral? Eu lhe digo qual o único perigo, isso eu falo com certeza também. A não preparação psicológica. Mas, vírgula, entre aspas, não sei o que tá lá. O que acontece? Ainda que você não lembre, você sofre a reação do inconsciente. Digamos que eu tenho um obsessor, um encostosão tal. Chega fora do corpo, ele dá uma encostada em mim daquela boa, pô. Ele dá uma encostada em mim das boas, certo? Eu sofri todos os assédios de reação, culpa e peso do que aconteceu fora do corpo. Voltei e não lembro. Não faz diferença se você lembra ou não para a reação. A única diferença que faz, eu acho ainda ser positiva para a lucidez, é a seguinte. É quando você, além de ter sofrido assédio, você lembra do assédio e com isso não entende por que está sofrendo ou por que está passando por determinada dificuldade. Ou é alertado sobre um possível assédio. Porra, passando a dificuldade, agora eu sei o motivo. Porque se você sai do corpo e é assediado inconsciente, não faz, por isso que eu falo, faz diferença a projeção. O que é a projeção astral? Que não é todo mundo que faz projeção astral inconsciente. Ainda que não saia nem da faixa de atividade de cordão de prata, que fica ali dormindo, flutuando. Saulo, se tiver que sofrer assédio, o vento voltou. Se tiver que for sofrer assédio, vai sofrer? Vai. O espírito vai encostar do lado do corpo? Vai. Se tiver que passar por qualquer processo de indução, de diminuir, mas eu não estou vendo, não está vendo, mas você de dia vai se sentir mal, ou vai acordar mal e não vai nem saber por quê. Não vai nem ter noção do que está acontecendo. A projeção astral tem um lado pesado. É quando você desperta de uma experiência dessa, absolutamente, às vezes sem a total preparação psicológica, por isso que eu disse que era parte, assustadíssimo, entra em parafuso, achando que é o demônio que está atrás de você. Mas tem um lado positivo nisso, os mentores sabem. Você passa a se preocupar com o que aconteceu e tomar em consideração que aquilo que o bicho está pegando para o seu lado. Você recebe avisos, às vezes através de sonhos, de induções, de coisas que vêm para você. Então tem um lado positivo, não leve em consideração o que essa pessoa te falou. Sinceramente, com todo respeito, estou aberto a outras coisas que eu não sei um monte delas, não tenho nenhuma vergonha de falar não sei, acho que é normal. Elas não sabem o que estão falando, seja a preta velha ou seja a médium. Não sabem, são pessoas boas, mas não têm conhecimento do que estão falando. Não sabem, é normal não saber, sabe? Mas a maioria das pessoas acabam falando sem saber, o que também é nem normal, diria, é comum no mundo hoje em dia.
Isso. Faz parte, não leva em consideração, bola pra frente e vamos embora. Deixa uma questão aqui. Rapaz, a pessoa mandou 10 milhões de mensagens aqui em áudio. Eu não sei qual é. Ah, foi o Adriano. Adriano, vamos lá. E aí, Saulo, aqui é o Adriano de Porto Alegre. Há uns 3 meses atrás eu te mandei um áudio ou 2, só que como tu ficou, aí deu essas paradas, né, de 1 mês, 2 meses, eu acho que acumulou um monte, né? Então, no fim, provavelmente não vai ser lida, né? Então eu tô aqui de novo pra fazer a mesma pergunta, né? É sobre quando a gente tá fora do corpo, a gente enxergar, por exemplo, dentro do quarto mesmo ali, a gente vê que tem coisas a mais dentro do quarto, né? Coisas que a gente não vê quando tá no corpo, mas estando fora tu vê assim, que eu já aconteceu comigo, mas eu não soube identificar o que era, mas eram objetos assim, como se fosse prateleiras assim, né, que na verdade não tem no quarto. E não só no quarto, já aconteceu comigo de eu sair por cima da casa e fiquei pairando ali pela rua e eu enxergava coisas que na verdade não tem também, né? Aqui, né, no físico, para nós, né, quando a gente está no corpo, a gente não existe. E eu queria saber se coisas que na verdade não tem também, né? Aqui, né, no físico, para nós, né, quando a gente está no corpo, a gente não existe. E eu queria saber se isso já é outra dimensão, que daí tem essas coisas, o que são essas coisas, né? Enfim, alguma coisa eu acredito que tu saiba me falar sobre isso, né? E é isso aí, por enquanto é isso aí. Obrigado, valeu. Valeu, Adriano, desculpa aí pela demora, valeu pela bronca, né? Encosto é assim. Cadê você que não foi nada? Desculpa aí, mano, porra. Ó, eu no livro O Iniciante na Viagem Astral que eu escrevi, tá disponível no site aí pra baixar, no viagemastral.com. Eu falo sobre uma coisa que eu aprendi tomando porrada. Que eu vi os espíritos dentro do quarto da minha mãe ou dentro da casa. Chegava a época que eu saía do corpo, a galera falava, lá vem ele, corre! Rapaz, era caravana de galera correndo, porque eu fiquei assim, rapaz, tô fazendo alguma coisa. Eu tirava a galera de lá, velho. Quando eu não lembrava sempre, porque o que acontece? O não lembrar, o cérebro não conseguiu processar o que eu tava fazendo fora do corpo. Eu estava saindo do corpo muitas vezes, algumas eu lembrava, e tava botando a galera pra fora. Quer dizer, tava criando desculpe o termo, uma puta de inimizade ali ao redor. E de repente um espírito chegou pra mim, esse espírito que acompanhava minha mãe lá, você vai ver. Quem é você para me tirar daqui? Mais ou menos assim ele falou. Se eu estou aqui antes de você. Aí, isso me fez entrar em um parafuso na época, porque eu fiquei, rapaz, o cara é mais da família do que eu, velho. E além disso, outra coisa que eu entendi com o tempo. Aquele ambiente não era mais o quarto da minha mãe ou a minha casa. Aquele ambiente era outra dimensão. Logo, o espírito não estava dentro da minha casa. Ele estava... Cara, tem uma miséria aqui andando aqui, velho. Uma porra de um bicho aqui, peraí. Sai, miséria. Porra, é isso mesmo. É uma aranha. Uma aranha, uma formiga, um monstro. Tá vendo? Falando de obsessão. Vou jogar aranha naquele corno ali agora. Pode dar risada aí depois, né? E não era mais um ambiente. A mesma coisa eu falo. Muitas vezes eu fazia técnicas do tipo... eu anotava no papelzinho... e não era eu, perdão. Eu tinha uma relação de letrazinhas. Eram só 3 letrinhas que eu anotava. Alguém anotava pra mim, claro. E botava no quarto. Eu falava, eu não via, era dobradinho. Eu botava lá no quarto, falava até pra minha mãe, até os amigos de casa, bota lá. Aí eu botava e tentava ir ver o que era aquilo. Então muitas vezes eu chegava lá no quarto e não tava lá o papel. Era de tudo diferente. Muitas vezes estava, eu abria e não conseguia ver, às vezes é por causa da visão, ou quando via tudo errado.
eu consegui uma vez trazer algumas coisas, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer pequenas comprovações, porque eram dimensões diferentes. O que acontecia? Para eu acessar aquele papel, olha que interessante isso, ou aquele objeto, no caso, um livro, né? Esse aqui é o meu livro de... Lembra que eu falei no FAQ passado sobre Swift? Ó, tá novinho ainda. Programação. Programa para iPhone e iPad, estudando a linguagem, porque eu programava em Objective-C, estou passando para Swift. Aí tem isso e tem alguns cursos que eu faço por fora. Eu chegava à conclusão, então, que não adiantava eu procurar esse livro, porque a minha frequência não é suficiente para ficar na frequência da troposfera. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de sair na troposfera astral, eu chamo de dimensão troposférica, né? É a primeira dimensão. Eu já fui algumas vezes. Por que é difícil ficar ali? Ali é um ambiente extremamente pesado. Porque a maioria das vezes que a gente sai do corpo, você já vai para uma segunda frequência. A gente sequer tem frequência para ficar ali. Aquela dimensão é lixo para todo lado. É bagunça para todo lado. Porque as irradiações mentais das pessoas, é isso que é difícil explicar para as pessoas. Que a lógica do processo não é tão simples como a gente fala. Se você sair do corpo mesmo, por que você ainda não comprovou uma pequena coisa? Por que você não fica em pequenas experiências? Porque não dá para fazer ainda. Porque as pessoas não conseguem entender que não é uma coisa tão simples como botar esse livro aqui e ir lá ver o que está acontecendo. Eu estou em outra dimensão. Dimensão essa que sofre reação direta dos pensamentos, emoções e sentimentos das pessoas. Sentimento, pensamento e energia. Das pessoas. O PENSENE, né? Pensamento, sentimento e energia. Das pessoas. Ou seja, é tudo bagunçado, é tudo sujo, é mal cheiroso, é fedido, é bosta pra todo lado. Bicho, bicho estranho, é umbral. Isso, olha, isso ainda não é umbral pesado. Porque o que acontece? O umbral mais pesado é numa segunda frequência, numa frequência distante, que é ruim. É pesado. Por que é lá? Porque lá as pessoas não têm acesso ao corpo físico das pessoas. Para ter acesso ao corpo físico, o obsessor necessariamente tem que acessar a primeira frequência. Ele consegue até de lá, através de induções magnéticas, de pensamentos também. Mas para ele ver o corpo físico da pessoa diretamente, agarrar, tipo, bicho, os mentores, quando vêm para cá, eles têm que fazer determinadas absurdas limpezas nos ambientes. Quando eu falo de limpeza, é todas as ecas que você pensa, cada coisinha que você pensou no seu quarto, que materializou, cada sofrimento que você trouxe, está impregnado numa primeira frequência no ambiente do seu quarto. É por isso que o pensamento, o magnetismo, a assinatura, as energias ao redor da gente são tão fortes e tão importantes que a gente mantenha, claro, mais ou menos uma parte saudável disso. Então era muito difícil comprovar. Quando você sai do corpo, Adriano, que você vê tudo diferente no seu quarto, porque você já está numa segunda frequência. Mesmo que estivesse na primeira, é outra frequência. Se você está em outra dimensão, logo o Sol pode nem nascer nessa posição, ele pode nascer ali, porque pode estar tudo diferente. Eu não estou dizendo que é isso, mas já aconteceu coisas que me fizeram questionar isso também. Então você está em outra frequência, logo é tudo diferente. Muitas vezes você sai do corpo, olha para a cama, não tem nada. Porra, como é que não tem nada? Muitas vezes, o que acontece? Uma explicação. Para terminar o FAQ. Quando você está saindo do corpo, você ainda está próximo da Dimener. Dimener, que é a semifrequência entre a primeira frequência e o físico. Dimensão energética, certo? Que faz um intermédio entre as duas dimensões. É através dessas energias que, inclusive, os espíritos nos influenciam. E nós podemos, inclusive, estar encarnados, porque como existe esse intermédio, o corpo espiritual consegue, através das energias, do processo de encarnação, de estar tudo aqui encaixadinho, né? Cada órgão ligado ao outro, fazer com que eu esteja movimentando aqui meu corpo. Senão eu não consigo movimentar. Como é que um espírito de outra frequência que eu sou está agora movimentando a frequência física por causa desse processo da Dimener. Então, quando eu estou saindo do corpo, né, eu ainda consigo ver a dimensão troposférica. Só que mistura um pouco. Porque como a Dimener... Eu não sei se você já ficou em catalepsia. Quando você olha para o lado, você ainda não vê nada. Tem hora que você olha, você já vê umas coisas. Já tentou tirar suas mãos do corpo e olhar como elas são? Bicho, isso é fantástico. Isso é uma experiência do caramba. Em catalepsia projetiva somente, tira para as mãos, são as mãos espirituais só, e tenta olhar.
você vai ficar com um sono horroroso, porque é a repercussão do corpo físico que está dormindo, né, e tudo mais. Às vezes está roncando e você está ouvindo, ele incomoda. É lindo. E por que é transparente, é translúcido, às vezes não dá nem para ver? Porque você está na semifrequência, você ainda não adquiriu nem sequer a clarividência extrafísica, ou perdão, nem clarividência, a visão simples da mesma frequência. No caso, a clarividência é quando eu consigo, através dessa dimensão aqui, enxergar a outra, né? Ali eu não estou enxergando dimensão para dimensão, ainda estou na semifrequência de Mené, saindo da dimensão física, entrando entre a de Mené e a energia, e a primeira frequência troposférica. Por esse motivo, eu ainda tenho dificuldade de ver espírito, de ver coisas ao redor. Quando eu vejo sombras, no caso, coisas passando ao redor sem forma direito. Então tudo isso tem a ver com a frequência. Logo que você está saindo, é comum que às vezes muita gente vê aquele túnel, porque aquele túnel é uma passagem para a segunda, terceira, às vezes uma quarta, quinta dimensão. Você já sai direto. Ali aquele túnel é montado por algum espírito, por algum mentor, ou uma simples mudança natural dimensional que faz com que as pessoas realmente já mudem. Ou você energeticamente está tão bem que quando você se afasta do corpo físico é assim, ó, imediatamente você chega à segunda frequência. É quase impossível um projetor lúcido, energeticamente bom, ficar na dimensão troposférica, a não ser que os mentores assim deixem, que queiram que ele faça, por causa de algum trabalho, por causa de alguma coisa específica, para você ter até alguma experiência sobre como aquilo funciona. Então, por isso que quando você sai do corpo, é difícil fazer a leitura do que está escrito no lugarzinho que você fez, a identificar que determinado objeto estava assim. Inclusive, é por isso também que, como é outra frequência, aquela frequência também é moldada, as primeiras frequências, pelos pensamentos dos encarnados, misturado com os desencarnados, que os móveis, às vezes, as plasmagens de móveis antigos foram tão intensas que ainda insistem naquele plano. Você sai naquela casa, a casa está toda antiga. Por que a casa está toda antiga? Porque as mentalizações de quem morou ali ainda foram mais fortes do que as pessoas que estão morando atualmente. A tendência é que a casa fique mais ou menos 10, 15 anos no passado, as materializações vão vindo, ela vai mudando. Às vezes parede, por exemplo, minha casa da minha mãe. E outra coisa, é possível, isso é uma outra informação muito estranha e difícil, acessar informações energéticas em determinados ambientes. No caso, eu chego nesse ambiente, eu consigo ver ele em várias fases. Se assim, claro, não somente por indução psicológica, como pelo processo energético do próprio lugar e a memória energética do ambiente. Bom, fiquei por aqui, foi um FAQ com várias informações. FOI, fique em paz, fui.